Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 15 de fevereiro de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, dos funcionários aqui da casa, a Aline, o Anderson e ao André, que hoje retorna da sua licença premium. E também um cumprimento especial a você, Deonir, que nos acompanha aqui presencialmente. E também um cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham via Facebook. E neste momento peço ao vereador Demétrio Pan para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Assim, os elementos mudam entre si, as suas propriedades com a harpa e os sons, mudam o ritmo. Reservando a mesma tonalidade, é o que se pode ver claramente quando se consideram esses acontecimentos. Os animais terrestres mudam-se em aquáticos, e os que nadam passam para a terra. O fogo retinha debaixo da água a sua própria virtude. Obrigado, vereador Demétrio. E neste momento, peço à vereadora Deise Bunay para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Nova Pádua. Ofício número 6 de 2021. Nova Pádua, 15 de fevereiro de 2021. Senhor Presidente, vimos através desse solicitar a reserva do espaço físico desta Câmara Municipal de Vereadores para a data de 22 de fevereiro de 2021, com o início a partir das 18 horas, com o intuito da realização de audiência pública para apresentação do relatório de avaliação de metas físicas do terceiro quadrimestre de 2020. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Darley Pilate, prefeito, ao excelentíssimo Maico Morandi, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Pádua. Neste momento, passamos para a aprovação da ata 1300 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a ata 1300 de 2021. E neste momento passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Demétrio Pan. Senhor presidente, colegas vereadores, trabalhadores da casa, a Aline, o Maico e o André hoje aqui, o Deo de visita e quem nos assiste pelo Facebook. Eu ia fazer uma indicação, mas vou falar verbalmente. Não sei quem é o responsável do mosquito borrachudo. O tempo, sei que com o tempo que chove assim não dá para passar, mas quando eles puderem, dá uma olhadinha no mosquito borrachudo, porque no fim de semana estava terrível o mosquito em volta. Assim que o tempo melhorar, se eles puderem passar o BTI como sempre foi feito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Gilney Smiderle. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico, colegas vereadores, Aline, Anderson, o André, que está retornando de férias, o Deonir Sonda, que foi meu colega, que está aqui presente, foi meu colega de aula, estamos juntos. Seja bem-vindo, Deonir. E a todo o pessoal que está nos escutando via Facebook. Hoje passei novamente lá no posto, perguntei como é que está a situação da vacinação. Eles estão encerrando a vacinação do pessoal dos 85 anos para cima. E estão aguardando para que venha agora a próxima remessa, daí vai ter uma vacinação dos 80 para cima. Mas eu quero abordar aqui, senhores vereadores, presidente, uma questão meio chata que aconteceu esse final de semana, que foi a depredação de uma porta aí dos banheiros. Eu estive aí
eu estive ali nos banheiros dando uma olhada, fiquei impressionado com... Nunca tinha entrado nos banheiros de primeira qualidade, banheiros assim que se vê em poucos lugares. E é lamentável que ainda existem pessoas que não têm consideração com o que é de todo mundo. E me informei também, ficava aberto, os banheiros ficam abertos 24 horas, então não existe motivo para se dar pontapé numa porta. As portas estavam abertas, se alguém tivesse com vontade de ir para o banheiro. Mas, enfim, eu acredito que não são pessoas de Nova Pádua, acredito que não seja, porque se for, realmente seria uma lástima de ter essa situação aí. E eu me pergunto, e pergunto aos senhores vereadores, presidente, onde é que está nosso posicionamento, os nossos policiais aqui? Não sei a que hora que aconteceu isso aí e tal, mas eu acho que nós temos que pedir para os policiais, agora nessa época de safra, que eles possam ficar mais atentos, pois nós recebemos gente de fora e as pessoas de fora sabem, a gente não sabe quem são. Se a gente tivesse um termômetro para poder marcar, esse é bom, esse é ruim, não. A gente precisa das mãos de obra, os colonos estão apavorados, que não estão conseguindo colher uva, tem muita uva, e então o pessoal está trabalhando dia e noite. Então nós temos que sim ficar de olho e pedir que tenha mais policiamento, que tenha mais tranquilidade aqui com o pessoal. E quero também parabenizar a Travessão Curuçu, comunidade que nesse final de semana tiveram a honra de conquistar mais um título, e para nós, povo de Nova Pádua, isso aí nos orgulha, e parabenizo, porque lá no Travessão Curuçu eu invejo eles, pois eles têm uma equipe organizada, eles se organizam, e eu sempre digo, quem é organizado consegue com facilidade o que quer. E novamente, então, parabenizo especial ao pessoal do Curuçu, e eu me sinto também alegre, porque faço parte de Nova Pádua, e a gente, quando vê o pessoal de fora, diz, nós temos mais um caneco, um título. Eu sempre fui um defensor do esporte, então eu acredito que temos que valorizar assim. Isso aí que siga de exemplo para demais clubes que se organizem, que dá para se conseguir o que você quer, tá? Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Maicon, secretária Deise, secretário Tonico, vereador Gilney, Lino, Vinícius, Leandro e Demétrio, servidores André, Anderson e Aline, e presencialmente aqui o Deonir, e meu boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Primeiramente, parabenizar o Esporte Clube Ferroviário, pentacampeão da Copa Libertadores do Nordeste Gaúcho, o maior vencedor da Copa Libertadores da história. Não há outro time pentacampeão da Copa Libertadores. Então, Nova Pádua está muito bem representada a nível regional do seu futebol. Nossos parabéns à equipe e a todo o município. O assunto, claro, hoje não poderia ser outro a não ser o vandalismo nos banheiros públicos da Praça Dom Júlio Scardovelli. Lembrando que no dia 30 de dezembro ocorreu a entrega oficial da reforma dos sanitários, a um custo bem elevado. Ficaram, sim, conforme disse o vereador Gilney, ficaram muito bons, uma reforma impecável, a um custo elevado, que inclusive levantou-se a polêmica de que teria sido um custo elevado, e não se passou um mês e meio e temos que novamente reformar. Corrigindo o vereador Gilney, são 2 portas, se não me engano, que foram 3 portas estragadas, então. Obrigado, vereador Tonico. E recapitulando um pouco sobre o assunto, na semana passada, nesta sessão, fizemos a solicitação de que a polícia que haja um policiamento, rondas noturnas aos finais de semana. Foi solicitado aqui na Câmara de Vereadores e, em conversa, também solicitei ao prefeito Danley, ainda antes da sessão do dia 8 da semana passada. Por que foi solicitado? Porque já havia sido verificado, e os moradores daqui já haviam solicitado que se
que se solicite esse policiamento porque já houve barulho, pessoas dormindo nas beiras das rodovias e inclusive dormindo nos sanitários. O prefeito Danley conversou sim com os policiais e na última sexta-feira reforcei o pedido ao prefeito Danley e ele reforçou o pedido aos policiais e eles confirmaram que estariam na final do campeonato e também fariam o possível para estar aqui no município à noite. Então, o que precisamos falar sobre o assunto? Aprovamos, na primeira sessão, aprovamos um auxílio ao Concepro e queremos que os policiais se façam mais presentes, em especial nas épocas de safra e nos finais de semana desses períodos de safras aqui em Nova Pado. Em conversa hoje com os PMs Renata e Arlan, reforcei novamente o pedido para que na próxima semana e que para o próximo mês, este mês, final desse mês e por mais um pouco do próximo mês, que eles se façam presentes à noite. Nos finais de semana, às vezes parece... A gente sabe que se encontrarmos alguém, por exemplo, caminhando altas horas da noite ou na beira das rodovias, isso não é crime. Tudo bem, até aí é o livre direito de ir e vir. Mas as rondas policiais, às vezes, coíbem quem está com a má fé de praticar algum ato de vandalismo. Então, precisamos ter atenção especial nesses períodos. O Concepro que reforça o pedido aos policiais, a população, o que eu peço, sempre que necessário, sempre que avistarem movimentos estranhos, barulhos ou algo, que liguem para a Brigada Militar. Sei que às vezes nem todos têm os números à mão. Então, reforçando aqui, o 190 é só ligar que vai acabar sendo atendido. Em Flores da Cunha temos o 3292-2000, 3292-3854 e o WhatsApp 981386884. Esses números estão fixados na portaria da nossa Brigada Militar e pedimos que o poder público divulgue toda semana nas redes sociais. Que assim, quem não tiver esses números anotados ou à mão, é só buscar na página da Prefeitura. E a sociedade toda atenta, estaremos cuidando do patrimônio público, que é patrimônio construído com o suor de todos os nossos munícipes. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Retiro. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Retiro. Finalizado o pequeno expediente, passamos agora para o grande expediente e temos o vereador Lino Pecati inscrito. Peço ao vereador que ocupe a tribuna e o senhor tem 10 minutos para a fala. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa, mais participantes e pessoas que nos assistem através das redes sociais. Eu utilizo esse espaço no grande expediente, uma por dar mais valor ao assunto e outra também pelo espaço permitido aqui que então espicha um pouco mais. Então, quero parabenizar também a comunidade da Travessão Curuçu pelo pentacampeonato do Ferroviário na Copa Libertadores do Nordeste Gaúcho. Foram apenas, verdade, quatro clubes que entraram nesse campeonato, mas 2-0 para o Ferroviário levaram a taça para Nova Pado. Então, como forma de homenagem, vou realizar uma leitura de um trecho do livro da professora Gemma Menegatti, também nasceu nesse travessão, e que resgata um pouco do início dessa forte comunidade. Bom, o que tem a ver com o futebol? Tem também, sim, os nossos antepassados. Então, o Travessão Curuçu possui 40 colônias com diversas dimensões, para se adaptar ao Rio das Antas, no poente, no Rio Curuçu, ou 80. São terras muito montanhosas e pedregosas, difíceis de trabalhar, porém muito férteis.
Vinculados à localização e como terras serem montanhosas, sabe-se que nos primeiros anos apenas havia uma pequena estrada, na qual mal passavam as mulas e alguma carroça, que cruzavam as picadas, dividindo as colônias e assim não prejudicando a terra de ninguém. Por serem terras muito montanhosas, era difícil o acesso das famílias do Curuçu até Nova Pádua. Mesmo assim, em todas as colônias havia famílias numerosas morando lá, inclusive as que moravam perto do Rio das Antas e do Rio Curuçu. As primeiras famílias que se estabeleceram e iniciaram a colonização do Travessão Curuçu por volta de 1893 foram Angela Brancaglione, Francisco de Zen, Angelo Camusato, Giovanni Lusa, Vittore Lusa, Giovanni Brustolin, Angelo Segato, Pietro Bessega, Ferdinando Danieli, Antonio Berti, Antonio Munareto, Catarina Pilati, Luis Vedana, Luigi Bertaioli, Nicola Canani, Osvaldo Luigi, Caetano Gris, Giuseppe Placchi, Giovanni Bolsoni, Francesco Peretti, Giuseppe Peretti, Paolo Bergamaschi, Stefano Peretti, Giovanni Compagnoni, Caetano Peretti, Agostinho Paliosa, Domenico Bergamaschi, Luigi Bergamaschi, Andrea Roldo, Stefano Canzan, Luigi Lolato, Mateus Candeten, Bortolo Candaten, Jerônimo Alessi, Santo Mariga, Valentim Santin, Ângelo Barcaro, Celso Bodini. Muitas famílias no Travessão moravam lá no Curuçu e depois migraram, né, para outros municípios. Vejam que esses nomes, muitos já não existem mais por aqui. Não havia nenhuma capela. Apenas próximo da família de João Rossi, tinha um capitel dedicado a São João Batista. Neste pequeno capitel de madeira, sentados pequenos bancos de madeira, funcionava a escola, tendo como professor Calixto Menegatti, que residia na colônia 27 da Divisa. Várias colônias do Curuçu pertencem ao Travessão Divisa, visto que a divisa divide as colônias assim por causa do rio que não alcança a fazer de norte a sul as divisões. Então ele vai até lá nessas famílias do Curuçu. As famílias do Curuçu que moravam mais afastadas de Nova Pádua improvisaram uma pequena escola num galpão emprestado ao lado da estrebaria de Caetano Gris, onde hoje mora Antônio Lusa. Esse senhor emprestou a varanda ao lado da estrebaria onde guardava o pasto aos animais. E lá, uma professora de sobrenome Castanhara lembrava pelos primeiros moradores, ensinava as crianças a ler e a escrever. Um detalhe curioso, lembra os mais antigos, era que os castigos dados às crianças, eles tinham que ficar em cima da escola onde guardava o pasto dos animais, que por sinal as crianças muito gostavam. Se repara aqui, né, uma estrebaria, né, o início, como foi difícil. Então uma família lá emprestou um lado do galpão das vacas, né? Certamente era um galpão bem feito, meio bom, prestou para dar aulas a crianças. A comunidade também lembra de Padre Ireno, do Padre Nílio Lusa, dos irmãos Alassalistas, Ângelo Menegatti, Jardelino Menegatti, Pedro Menegatti, que também é irmão da Gema Menegatti, que por muitos anos dirigiu o Ulbra em Canoas, das irmãs religiosas, das várias congregações que alegravam como famílias e a comunidade. Quando passavam as férias com seus familiares, especialmente aos domingos para ir à missa, os mais velhos iam a cavalo, e a grande maioria a pé, levando nas mãos os calçados que eram anteriores lá no Rio da Estanhina, que passava antes de iniciar o Moro, nas terras dos Bedim, e onde passava o trecho da Estrada Velha, que mais tarde se desviava por onde atualmente passa o asfalto. A comunidade era muito grande e unida, e embora desprovida de grandes recursos financeiros, todos se ajudavam nos trabalhos
e na doença. A escola que iniciou com o professor Calixto Menegat, chamada anos depois o nome de Marcílio Dias. Teve outros bons professores que lecionavam para um grande número de alunos de primeira a quarta série. Isso aqui no livro da Dona Gema estão todos os nomes dos professores que passaram por ali, porém, como o meu tempo é curto, não consigo ler tudo. Os moradores lutaram, mas não conseguiram construir outra capela. Por volta de 1967, a comunidade se reuniu e comprou um pedaço de terra da família Viapiana. Lá construída uma escola de alvenaria com 2 salas de aulas que ainda se encontra lá, próxima à igreja. Foi a grande conquista da família do Curuçu, que agora tinha uma escola governativa, isto é, do Estado, criado pelo decreto 18.936, de 2 de 12 de 1968, e publicada no Diário Oficial do Estado em 16 de 2 de 1968, denominada Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Curuçu. Essa escola foi o marco do desenvolvimento dessa comunidade. A escola continua lá, embora desativada, perto da capela como um marco, como contam alguns moradores de Curuçu. Uma longa história de várias décadas, que se desenrolou com muita luta e sacrifício, mas que jamais será esquecida pelos moradores da comunidade de Nova Pádua, o Curuçu. Então, de novo, parabéns ao Ferroviário, seus diretores, o Darcy Lusa, né? Eu vejo ele mais na frente, seus auxiliares. Parabéns a toda a comunidade, né? Sempre presente em todos os eventos, seja da paróquia, seja do município. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando então ao nosso intervalo, e como não temos hoje ordem do dia, até por um pedido do prefeito Danley e um pedido meu também, que depois da sessão teremos a primeira reunião do Contur. Então pedimos que a todos os vereadores, e eles compreenderam também a situação, para deixarmos essa sessão o mais breve possível. Então, já de imediato, passamos para as explicações pessoais. Temos inscritos os vereadores Vinícius, Gisele, Deise, Lino e Antônio Tonico. Então, de imediato, passo a palavra ao vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa, pessoas que nos acompanham pelo Facebook e o Deunir que se faz aqui presente. Como o Ferroviário conseguiu mais um título, quero aqui parabenizar eles por levar mais um título à Nova Pádua, e também quero ressaltar que os Indomáveis Off-Road no ano passado não conseguiu fazer o primeiro desafio Off-Road de Nova Pádua, mas este ano, no dia 10 de abril, estará fazendo uma trilha aqui em Nova Pádua. Para quem gosta e quer participar, falar com Samuel Smiderle, que é inscrição limitada. E também ressaltar ao pessoal que me pediu aqui de Nova Pádua, que fiz um pedido aqui para a Iva. Ela está de férias, mas ela entrou em contato com quem está no lugar dela, que arrume o poste de luz lá da rótula Sacarola, que se encontra há um mês sem as luzes e de noite fica bem escuro para quem usa a rótula. De imediato era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. 3 assuntos, brevemente, nesse espaço. Primeiramente, lembrando que na área da educação, a renovação ou confecção das carteirinhas de estudante vai do prazo iniciado em 25 de janeiro até 26 de fevereiro. A todos os alunos que necessitem utilizar transporte, dirijam-se à Secretaria da Educação para fazer as carteirinhas. Também fui contatada nessa semana por moradores da localidade de Santo Isidoro, que solicitam melhorias no trecho de acesso à Vinícola Arancã e Graziotin. Os moradores alegam que pela dificuldade de acesso de caminhões e carretas grandes, na hora de fazer as curvas no asfalto, muitos acabam acessando via alternativa pela estrada de chão. Então se solicita melhorias nessa área, principalmente desgalhar árvores altas. É feita a roçada por baixo com o trator da prefeitura, mas existem galhos altos que acabam atrapalhando a passagem de caminhões, baús e carretas mais altas. E também solicitam melhorias, alegam que a via essa via alternativa por estrada de chão já é larga, mas que é preciso que se mantenha o alargamento, limpando valetas e fazendo as manutenções necessárias. Então, fiquei de passar esse recado também. E, para finalizar, a questão do documento veicular. Na última sessão do dia 8, fizemos a indicação para que o documento CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, pudesse ser disponibilizado em impressão via prefeitura, visto que não seria mais disponibilizado via Detran. No dia 9, um dia depois da nossa última sessão, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, através da portaria 197/2021, suspendeu o artigo 8 e 9, que determinavam o fim da impressão. Isto é, a portaria 197 permite que o documento volte a ser impresso. Então, para isso, se fez a portaria 198/2021, em que a Justiça determina que o documento deve ser oferecido também impresso para todos os que não tenham condições de acessá-lo via digital ou não tenham impressoras, né? E também essa portaria foi determinada pelo Tribunal Regional Federal 4, TRF4, e é válida em todo o país, porém o documento não é oferecido em papel moeda, continua sendo impresso em papel comum. Então, quem desejar imprimi-lo, que não seja em casa, que não tenha como fazê-lo em casa, pode estar se dirigindo aos Detrans,
Até semana passada era cobrado R$8, agora então os Detrans não podem mais cobrar esses R$8 e estarão imprimindo em papel comum. Acredito que mantenhamos a indicação, também não é tão difícil que o poder público aqui esteja imprimindo em papel comum folha A4, que é o que será válido. Né? Então, era essa informação que surgiu logo depois da última sessão, um dia depois, e a justificativa para essa portaria é de que 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet e não conseguem imprimir em casa, que se enquadrou no perfil dos nossos paduenses, que também, devido à idade, muitos não têm acesso à internet ou não têm impressoras em casa. E julgo válida essa portaria, tendo em vista que é um direito do cidadão, né? Que não somos obrigados a ter. A tendência é desse processo se tornar todo digital. Nós temos que respeitar as idades de todos os brasileiros e nem todos se adaptam às tecnologias. Né? Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente Maico Morandi, demais companheiros vereadores, pessoal aqui da casa, a Aline, o André e o Anderson, ao Deonir, que está aqui presente. Deonir, seja muito bem-vindo, venha sempre que puder. E cumprimento também a todas as pessoas que estão nos assistindo via Facebook. Então, hoje eu gostaria de dar o meu cumprimento muito mais do que especial ao Esporte Clube Ferroviário, por ter conquistado o 5º título da Libertadores Nordeste Gaúcho. Quem conviveu com vocês, time do Ferroviário, sabe o quanto vocês são empenhados, e não são só os dirigentes, são todas as pessoas, as crianças, os homens e as mulheres, fazem de tudo por esse time. Então, eu deixo aqui os meus parabéns muito especial a vocês mesmo, porque eu sei o que vocês são. Fora isso, vocês não estão trazendo só o nome de Nova Pádua para todo o resto do estado, mas sim uma tradição. Então, eu agradeço muito de coração a todos vocês. Quero também, então, agora aqui falar sobre um assunto muito importante. Doação de sangue. Nós sabemos que quem precisa, precisa e corre atrás. Mas e quem não precisa e que pode doar? Então, pessoal, é muito mais fácil a gente doar o que a gente pode do que precisar. É muito mais importante isso. Então, vamos fazer a nossa parte. Estive conversando hoje à tarde com o Odir, secretário da Saúde de Nova Pádua, e também com o Maico Morandi, nosso presidente daqui da Câmara. Estamos vendo para fazer, sim, algo que possa reunir as pessoas para levar o pessoal ou trazer o pessoal do banco de sangue para cá, para poder fazer algo para ajudar. Por que eu falo isso, gente? Quem precisa sabe qual é a importância disso. Então, se você é doador, se você não tem nada que impeça de você doar, vá lá no banco de sangue, no Hemocentro, e doe sangue, porque isso vai salvar uma vida ou até 4 vidas. Então, faça a sua parte. Eu sou doadora assídua, sim. A cada 3 meses, como sendo mulher, a cada 3 meses, homem a cada 2. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer algo de bem para as pessoas. A gente nunca sabe o dia da manhã e nós devemos fazer o nosso bem sempre. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Lino Pecati.
Senhor Presidente, demais presentes, senhores vereadores, assistentes das redes sociais, eu quero falar de um assunto que não é, talvez, não faz parte muito da política, nem da Câmara, nem da Prefeitura, mas é uma pessoa que anda junto, está nos deixando. Não podia deixar de falar da saída do reverendo Padre Mário Pascoal, de Nova Pádua, no qual está conosco há 9 anos. Queiramos ou não, os vigários das paróquias foram muito importantes, né? Talvez tiveram lá um estudo maior, mais completo, e lá, depois dos imigrantes, os cardeais, as pessoas mais ligadas à religião, mandavam os padres junto das imigrações, né, para atuar junto, porque eles ficaram meio órfãos. Então, né, os padres que tinham, talvez, dos poucos que tinham mais estudo, eles tinham que fazer, às vezes, de cuidar da religião, né, fazer, às vezes, de médico, de psicólogo, até de agrônomo, né, pois tinham um conhecimento maior. Até no comércio, eu ouvi vários municípios, pessoas de outros municípios, que diziam, não, nosso padre ficou aqui 30 anos, ele se interessava porque talvez ele tinha mais conhecimento, ou que saía, né, em reuniões em outros lugares e depois explicava para seu povo progredir. Então não foi diferente com o nosso vigário. Quero agradecer seu importante trabalho na comunidade, tanto no religioso, social, e principalmente pelo seu companheirismo, sua simplicidade e amizade. Posso afirmar com propriedade que sempre esteve ao nosso lado e foi um incentivador, que eu atuo bastante nos grupos musicais, litúrgicos, do corais, da banda, CTGs, todas as entidades que existem, ele estava presente. E sobre a amizade forte que a gente teve com a banda Santa Cecília, destaco um momento que a gente esteve se apresentando, não só passeando, se apresentando em 5 cidades lá na Itália. Esteve presente o Padre Mário, o prefeito, na época era o Itamar Bernardi, e assim, com autoridades religiosas e civis, a gente era recebido com muito mais carinho. O pessoal lá admirava muito para a gente, eles diziam, mas como vocês andam juntos, desse tipo? Era assim. Também, então, não por nada, ele ganhou um título já em 2013 de cidadão paduense. Eu, então, quero aproveitar para convidar a todos, quem puder, no domingo, é a despedida do Padre Mário. Às 8h30 será realizado no Salão Paroquial uma missa, por ser um espaço mais amplo. Então, né, não há problema, quem puder, eu pediria, quem puder, venha. Ele não vai muito longe, a gente pode ter contato bastante ainda, mas já não é o nosso pároco. Então, para mim, enquanto só tenho a agradecer, nunca soube que tivesse se incomodado com alguém ou com alguma entidade, com coisas assim. Então, mais uma vez, Padre Mário, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, o Deunir, que hoje nos acompanha aqui, seja bem-vindo, Deu, e estamos com as portas abertas aí para quando quiser vir nos acompanhar aqui na sessão. E também para as pessoas que nos assistem via Facebook. Na semana passada a gente estava aqui, né, falando do Ferroviário, que ele estaria na final, e desejando boa sorte, né, e foi o que aconteceu. A gente esperava isso já, conhecendo, né, a comunidade que é empenhada, conhecendo o time do Ferroviário, né,
Então a gente está aqui hoje parabenizando pela conquista e dizer que um muito obrigado àquela comunidade por levar o nome do nosso município mais uma vez no topo do pódio. Gostaria também de falar de um outro assunto aqui, sobre o que aconteceu no final de semana aí. Inclusive eu estava, quando foi colocado a indicação da reforma dos banheiros, né, Maico, na outra administração. Inclusive eu ajudei a aprovar a indicação, porque realmente estava feio os nossos banheiros, as pessoas reclamando, né, que vinham nos finais de semana tomar o chimarrão com a família, com as crianças, e estava precário. Então, a gente colocou a indicação, foi aprovada, foi feito, como a colega falou ali, um custo bem elevado, até foi questionado, né, o valor da obra, mas ficou uma obra muito bonita, né? Ficou, olha, perfeito. E aí a gente vai e coloca a indicação, nem 2 meses, né? Nem 2 meses que foi entregue a obra, aí vem os camaradas ali e fazem aquilo ali. É de indignar, né? A indignação não é só minha, eu acho que é de toda a comunidade, porque a gente faz de tudo, né, para manter o nosso município sempre mais bonito para as pessoas que vêm nos visitar, né, e para nós mesmos, né, que nos finais de semana a gente se reúne, tomar um chimarrão, né, conversar, né, com os amigos e ter ali os banheiros da forma que estavam ali, né, perfeitos para uso, né. A minha indignação maior foi de ir lá e ver o banheiro do cadeirante, né, do jeito que está. O camarada teve a capacidade de arrancar o negócio lá, onde vai o papel toalha ali, e jogar com tudo no chão. Então, é um absurdo. Eu não julgo aqui a brigada, não julgo, porque foi ligado, eles em 15 minutos eles estavam ali, já estavam aí, né. Como falou o colega aqui, a gente não se tem um termômetro para saber quando vão atuar esse tipo de gente, se é que dá para chamar de gente, né? Eu estive falando com o prefeito antes da sessão, né? E até coloquei no ano passado um fato que aconteceu no loteamento também, né? Da perturbação de noite. O Maico deve lembrar. Uma vez vieram, uma vez, porque eu saí, fui lá, tentei conversar, não deu certo, e daí eu tive que conversar com eles de outra forma, né? Nunca mais apareceram. E é dessa forma que a gente vai trabalhar agora aqui, daqui para frente. Eu tenho os colegas aí, a gente não só como a brigada, como conversamos com a brigada, que eles vão fazer ronda, né? A gente também, nesse período de safra aí, a gente tem o nosso grupinho ali de 4 ou 5, a gente também vai ajudar na ronda. Só que a nossa resposta não vai ser muito amigável. Se a gente pegar pessoas tentando, né, depredar como fizeram ali nos banheiros. É de indignar, né, porque a gente faz de tudo, como eu falei, para deixar a nossa cidade mais bonita, e aí vem os camaradas, não sei, não faço nome, não julgo ninguém, se é de fora, se não é, né? Mas eu tenho turma também, os meus, eu garanto para vocês que eles estavam em casa, e deixo aqui o meu apelo também para as pessoas que pegam, né, as equipes, que controlem um pouco o seu pessoal, que olhem quem vão escolher para trabalhar, né? Porque o camarada que vem e faz um negócio desse, ele não veio para trabalhar, né? Com certeza ele não veio para trabalhar. Eu dei uma olhada nos vídeos ali, a gente não conseguiu identificar, mas é um absurdo o que os camaradas faziam. Ia lá, chutava e corria. Covardes. Se chama covardes. Então fica aqui a minha indignação e podem ter certeza que a partir desta semana, durante a semana e nos finais de semana, a gente estará também ajudando a brigada a fazer essa ronda aí. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo meus comentários finais sobre
esta sessão e já aproveitando o gancho do vereador Tonico, realmente todos nós, vereadores, já comentamos e é uma lástima o que foi visto neste final de semana nos banheiros públicos, conforme foi dito por vocês anteriormente, nem 2 meses de uso e agora nos depararmos com essa situação. Me recordo bem que no ano passado comentamos sobre essa reforma e falamos da importância de termos também câmeras de vigilância nesses banheiros públicos, que, se não me engano, eu comentei e o ex-vereador César Menegat também me apoiou na questão de termos também câmera de vigilância nos locais públicos, principalmente nesses novos locais que estavam sendo inaugurados. Então fica para nós, atuais vereadores, a cobrança agora junto ao Executivo para que tenhamos mais pontos de câmeras de vigilância no nosso município, no interior, nas capelas do interior também. Sabemos que ela não vai inibir um criminoso de vir a cometer um ato ilícito, mas poderá vir a ajudar a identificar e também poderá servir como precaução caso o vivente, né, não podemos nem chamar de pessoa, caso o vivente perceba que há uma câmera de segurança ali filmando, talvez ele pense 2 vezes antes de cometer tal ato. E se caso algum munícipe paduense que esteja nos assistindo tenha visto alguma coisa ou tenha reconhecido algum desses indivíduos, que liguem para a prefeitura, que procurem a brigada militar para fazer as devidas procedências. Também sobre o que o vereador Vinícius Salvador comentou, sobre a cobrança da luz na rótula Sacarola, e hoje, enquanto vinha para a sessão, passei por lá e me deparei com os eletricistas, já estavam avaliando a questão da rótula, então que bom que a sua cobrança, vereador, foi atendida e esperamos sim que no mais breve possível eles estejam resolvendo esta questão. E também, conforme a vereadora Deise Bunay colocou sobre a doação de sangue, né, vereador, uma questão muito importante, só quem tem a necessidade de uma doação de sangue sabe da importância que é. Temos um projeto de lei aprovado por todos os vereadores desde 2019, que ficava instituída a Semana Municipal da Doação de Sangue, e por alguns motivos, nos últimos anos, elas não vinham acontecendo. No ano de 2020, havia conversado com o secretário da Saúde, o Odir Boniati, e ele estaria então de acordo em fazer neste ano de 2020, porém, devido à pandemia, ficou tudo um pouco mais complicado e acabou se optando por não ser feita. Esta semana de doação de sangue ela é instituída no mês de novembro, para que façam a doação de sangue, que busquem os órgãos competentes para fazerem essa doação. E, já conversando também com o Odir Boniati e com o prefeito Darley Pilati, este ano estaremos fazendo esta mobilização de dentro para fora, dando exemplo à prefeitura. E também não podia deixar de comentar, neste domingo, conforme o vereador Tonico falava, na semana passada estivemos aqui comentando sobre estarmos hoje falando sobre o nosso clube da comunidade do Travessão Curuçu se sagrar pentacampeão da 20ª Copa Libertadores do Nordeste. Geral que tanto se engajou no Esporte Clube Ferroviário pelo pentacampeonato da 20ª Copa Libertadores do Nordeste. Então, meus parabéns à comunidade, meus parabéns aos jogadores, à equipe, à comissão técnica. Semana que vem colocaremos em votação esta moção e posteriormente, certamente será aprovada e posteriormente combinaremos a entrega. Também sobre alguns avisos,
Na quinta-feira da semana passada, dia 11 de fevereiro, fui convidado para a reunião do Parlamento Regional dos presidentes das câmaras de vereadores da nossa região. Infelizmente não pude chegar a tempo devido às obras que estão sendo realizadas no trecho que liga Flores da Cunha a Caxias do Sul. A reunião começava às 2h da tarde e fiquei, infelizmente, parado no trânsito quase 1h30. Então, não pude participar, mas já conversei com o presidente da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, o Clodo Rigo. Ele me passou todas as informações e para a próxima reunião deste parlamento estarei participando e levando as nossas ideias, sugestões para lá e, consequentemente, tudo o que for dito lá nesta reunião estarei comentando com os demais vereadores e com toda a comunidade paduense. Também um aviso sobre o projeto de lei número 08 de 2021, que votamos na primeira sessão ordinária de 2021, que trata da contratação emergencial de um motorista para a prefeitura. Conversei com o prefeito hoje à tarde, ele me passou que ele passou nos primeiros exames, porém terá que fazer mais um exame técnico devido a um problema que ele tem no joelho, e se ele passar até quarta-feira, passando nesse exame, na segunda-feira da semana que vem, dia 22, ele já está apto para iniciar o trabalho. Então, de certa forma também, o Executivo nos agradece pela votação em agilidade que fizemos. Agradecimento também ao secretário de Obras, Celso Chiarani. Estive conversando com ele, pedindo melhorias no trecho que liga o Travessão Barra ao Travessão Bonito. Devido às chuvas passadas, tem aquela subida lá depois da sua casa, Gisele, que ela tinha feito valos no meio, e eu conversei com ele pedindo com certa urgência para que ele desse uma plainada, visto que estamos em safra e os caminhões ali tinham certa dificuldade para estar trafegando. E hoje passei por lá e vi que está resolvido o problema. Então, meus agradecimentos também ao secretário de Obras, Celso Chiarani. Também para o próximo domingo, conforme lido anteriormente pelo vereador Lino Pecati, teremos a missa de despedida do nosso reverendo padre Mário Pascoal, às 8h30, na nossa igreja matriz, no salão paroquial, perdão. Obrigado, vereador Lino Pecati. Então, estão todos convidados, toda a comunidade paduense convidada, e também, aí sim, aos vereadores, estão convidados. Vou ler o convite encaminhado pela diretoria do salão aí para os vereadores. Então, convidamos todos para participar da missa de despedida do nosso inesquecível Padre Mário, um domingo, na missa 8h30 da manhã, que será realizada no Salão Paroquial Dom Júlio Scardovelli, por ter um espaço um pouco mais amplo que a igreja por causa do distanciamento. E aí sim, para os vereadores, ao meio-dia terá almoço no Parque dos Peixes por adesão e um número limitado de pessoas, almoço no valor de R$ 58 e bebidas à parte. Então, aos vereadores que quiserem se fazer presentes nesse almoço, então que confirmem ou na Copádua ou no Aqualute até quinta-feira para fazer a sua reserva. Também, na próxima semana, conforme lido pela vereadora secretária Deise Bunay, no dia 22, às 18 horas, teremos audiência pública para a apresentação do relatório de avaliações das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020 e, em seguida, a apresentação das metas fiscais da Secretaria de Saúde. Então, aos vereadores que puderem comparecer às 18 horas, estaremos vendo com a direção da casa para também transmitir
essa audiência pública ao vivo, a partir das 18 horas, para toda a comunidade que também deseja acompanhar os números do último quadrimestre de 2020 e também as metas fiscais da Secretaria de Saúde para este primeiro quadrimestre. Então, fiquem atentos na página da Câmara de Vereadores, que estaremos divulgando mais informações. E, por fim, desejar os meus sentimentos à família da Camila Fiametti, servidora pública aqui da Prefeitura, pelo passamento do senhor Ulisses Fiametti, que faleceu hoje. Os meus sentimentos à família. E não tendo mais para o momento, agradeço a proteção de Deus e encerro esta sessão plenária do dia 22 de fevereiro de 2021. Ao Deonir Sonda, que se fez presente até o fim, o meu muito obrigado. Obrigado aos servidores da casa, aos meus colegas vereadores, e o meu muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nesta sessão. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.